Eu tenho certeza que tu já te pegou muitas vezes pensando, meu Deus, esse tipo de coisa só acontece comigo. Meu Deus, por que que eu penso esse tanto de coisa? Esses pensamentos são só meus, essa cabeça é só minha, esse funcionamento é só meu. E eu tô aqui pra te dizer que provavelmente não. Provavelmente alguém já passou pelo que tu tá passando, alguém já escreveu exatamente o que tu tá sentindo e alguém já entendeu uma forma de melhorar isso. Tô te falando isso porque depois que eu comecei a fazer terapia, eu descobri que eu tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E até o momento eu pensava, caramba, ninguém me entende, ninguém sabe o que é isso que eu tô sentindo. Eu achava que TOC era coisas de arrumação, assim, então tipo, mas eu sou apegada com essas coisas, tipo, eu gosto que seja organizado, mas não é essa coisa de vou ter que contar mentalmente, vou ter que, sabe? Eu achava que o TOC era só a compulsão em si, a resposta em ações. Quando na verdade a minha compulsão ela é dentro do próprio pensamento e eu nem sabia que era possível isso acontecer. E quando eu descobri, eu falei, uau, tudo faz sentido agora. E assim, eu li livros sobre toque depois e era exatamente os pensamentos que eu tinha. Não tinha nada de diferente. Então eu descobri que, tipo, o meu cérebro é mais um cérebro no meio de tantos cérebros e o funcionamento deles é praticamente o mesmo. Isso significa que se tu tem um problema, provavelmente alguém tem a solução. Vocês já viram aquele filme do Galinho de Quiliron, onde cai uma noz na cabeça dele e ele sai correndo pra contar pra todo mundo que o céu tá caindo, que o mundo tá acabando? Esse pensamento que ele teve na hora é um pensamento considerado catastrófico. Ele imaginou o pior possível, o pior cenário possível. Ele poderia ter olhado na sua volta, visto a noz e meio que ligado uma coisa à outra. Ah, não, foi essa noz que caiu na minha cabeça. Ele poderia ter olhado a árvore e pensado, foi alguma coisa da árvore que caiu na minha cabeça. Mas ele imaginou logo a pior das hipóteses, que era o céu estar caindo, e a gente faz muito isso no nosso dia a dia. Esses dias eu comecei a ler as 10 bobagens mais comuns que pessoas inteligentes cometem e técnicas eficazes para evitá-las. É um livro que fala basicamente sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental, e ele começa o livro com essa história do galinho de Quiliron e com as disfunções dos pensamentos. Ele cita algumas disfunções, acredito que essas 10 bobagens são 10 disfunções de pensamento. As 10 bobagens descritas aqui são 1. Catastrofismo. 2. Telepatia. 3. Mania de perseguição. 4. Acreditar em tudo que o assessor de empresa diz. 5. Levar críticas muito a sério. 6. Perfeccionismo. 7. Mania de comparação. 8. Pensamento condicional. E se. 9. Deve-se ser assim. E 10. O vício. Sim, mas. Eu ainda tô na primeira parte, que é o catastrofismo, mas eu sei que eu já me identifiquei muito. Principalmente pelo diagnóstico de TOC. O TOC tem muito a ver com isso, de sempre imaginar o pior das coisas, sempre ter obsessões com medo, se envolve muito medo, muito controle. Então, eu geralmente tenho essa tendência a pensar pelo lado negativo das coisas. O catastrofismo em específico é uma das disfunções que mais me ataca. Eu tô acostumada a pensar sempre no pior lado das coisas, tô acostumada a imaginar a pior das hipóteses acontecendo, e isso ocupa muito mais espaço na minha cabeça do que as devidas soluções. Por exemplo, tô a caminho de um lugar onde eu tenho onde o destino final é uma reunião com um cliente novo, possível cliente novo. No meio desse caminho, eu me perco no GPS, erro a rua que eu tinha que entrar e vou me atrasar. Percebo que devido a esse erro, eu vou me atrasar. A minha cabeça, ela já começa a pensar: meu Deus, estou atrasada, chegar atrasada, primeira reunião é horrível, a pessoa não vai gostar, a pessoa com certeza não vai fechar esse contrato comigo. A pessoa não fechando o contrato comigo, eu não vou bater minha meta desse mês, eu não batendo a minha meta desse mês, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não conseguindo pagar minhas contas, eu não vou conseguir viajar, eu não conseguindo viajar, eu não vou conseguir nenhuma meta na minha vida mais, eu não conseguindo nenhuma meta na minha vida mais, eu vou viver sempre desse jeito e agora? E aí vira tudo uma bola de neve gigantesca, cheia de problemas e um problema leva o outro, e se vocês quiserem eu posso continuar falando de diversos problemas que a minha cabeça imagina. Minha cabeça é especialista em imaginar situações ruins. E aí, lendo esse livro, eu me dei conta de que, ocupando esse espaço de pensamentos ruins, eu não tenho espaço para solução. Nesse meio tempo em que eu tava pensando tudo isso, imaginando toda essa tragédia acontecendo, eu poderia estar pensando: qual é o caminho mais rápido para eu chegar agora? Qual é a rua que eu tenho que virar para conseguir tirar o menor tempo possível dessa distância, desse caminho que eu tenho que percorrer? E as duas coisas normalmente não andam juntas. Eu não tenho como pensar no catastrofismo, na catástrofe que vai acontecer, e numa solução ao mesmo tempo. Então,
é uma coisa que realmente atrapalha a vida. E eu não tô dizendo que não, a partir de agora tu vai ser totalmente positivo e tu vai pensar, não, mas eu tô atrasada, mas tudo bem, as pessoas sempre atrasam também. É, aquela pessoa com certeza vai se atrasar, tá tudo bem, ela com certeza vai fechar o trabalho comigo, eu não preciso nem estudar sobre a empresa dela, sobre o que ela é, sobre o tema da nossa reunião, vou ir assim, meio largadona mesmo, não vou me arrumar nem nada, porque vai dar tudo certo. Também não, vamos ser realistas. O ideal aqui é a gente ser sempre realista, nem muito positivo, onde a gente ganha. Ele também cita aqui a história de um menino que ganhou um esterco e ficou muito feliz com esse tanto de esterco. Ganhou muito esterco e ele ficou muito feliz. Aí perguntam pra ele, por que tu tá tão feliz com esse bando de esterco? E ele responde, com esse tanto de esterco que eu ganhei, deve ter uma vaca aqui dentro. Ou seja, é um positivismo que também não vai te levar a nada. O ideal é sempre o equilíbrio. Nesse caso, seria um pensamento mais realista. Ok, eu me atrasei, e agora? O que eu posso fazer pra chegar no horário? E agora, como eu posso fazer pra chegar lá e me apresentar da melhor forma possível? E agora, o que eu vou falar quando eu chegar lá, sabe? Coisas desse tipo. Só que eu sei que uma das coisas mais difíceis nesse processo da gente entender esses pensamentos disfuncionais é o reconhecimento desse pensamento. E para isso, tu precisa te educar. Tu precisa entender sobre as disfunções, tu precisa entender sobre a maneira que o cérebro geralmente pensa, tu precisa começar a estudar esse assunto, e a partir do momento que tu começar a entender como as coisas funcionam, tu vai começar a relacionar uma coisa a outra. Tu vai começar a, a identificá-los dentro da tua cabeça. Vai chegar um momento em que tu vai dizer, olha, acho que isso foi um pensamento disfuncional, olha, acho que eu tô fazendo um catastrofismo aqui, não é bem assim. Só que se tu não tiver a noção de que essas coisas existem, elas vão ficar sempre ali disfarçadas e tu nem vai perceber que aquilo aconteceu. É aquilo, tipo, até o momento que alguém chegar e te apresentar uma nova visão de vida, um novo jeito de ver a vida, tu vai ficar ali no teu cantinho tendo sempre as tuas lentes iguais, do mesmo jeito. Mas no momento que eu chego, tô te dando um óculos novo, ó, coloca esse óculos novo aí e vamos mudar o jeito desses pensamentos funcionarem. Então, provavelmente as coisas vão ser muito melhores e muito mais fáceis. Identificar que isso acontece já é 60% do processo. Depois tu só precisa lutar contra isso e ser muito insistente. Aqui ele dá várias dicas também sobre como, no caso, as técnicas eficazes para combater, sobre como combater esses pensamentos disfuncionais. Confesso que eu ainda preciso ler um pouquinho mais desse livro para vir transmitir algumas coisas com vocês. Mas duas coisas que eu sempre tento fazer são pegar evidências reais das coisas. Eu me atrasei, eu vou chegar lá atrasada e agora, que evidências que eu tenho que essa pessoa vai me odiar porque eu cheguei atrasada? Não tenho nenhuma. Eu já tô aqui dentro do meu carro, eu vou ir. O que eu posso fazer pra melhorar? Então é sempre tu questionar esses pensamentos. O quanto disso que eu tô falando é verdade? Que evidências que eu tenho de que isso realmente vai acontecer? Na maioria das vezes tu não vai ter evidência nenhuma. E é assim que tu vai vencendo esses teus pensamentos. Tu tem que literalmente fazer uma discussão dentro da tua própria cabeça. Outra técnica que eu gosto muito de aplicar na minha cabeça também é ser o advogado. Se outra pessoa estivesse nessa mesma situação que eu e eu tivesse que dar um conselho pra ela, o que eu falaria? Porque normalmente quando é pras outras pessoas, a gente consegue ter uma noção maior das coisas que tá acontecendo. Agora, quando é com a gente só consegue imaginar o pior. Mas te distancia daquela situação. Tá? Imagina que tu tá dando um conselho para outra pessoa e aí, o que vai acontecer? O que será que essa pessoa tem que fazer? E por último, outra técnica que eu gosto muito é a de registrar as coisas que eu penso. No momento que tu põe no papel, tanto que eu tenho o meu caderninho do pensamento, eu sempre falo dele aqui também, que é onde eu escrevo absolutamente tudo que passa pela minha cabeça e tento analisar essas coisas de forma racional. No momento que tu escreve essas coisas no papel, tu vai perceber o quão idiota tu tava sendo e aí um ponto para o teu eu consciente. Por hoje, eu acho que eu vou ficar por aqui. Ainda nem terminei o capítulo de catastrofismo, então era isso que eu tinha para falar no momento. Mas ainda tem muita coisa pra gente discorrer sobre esse livro, recomendo muito para vocês. É um livro para quem tem terapia, é um super apoio, mas para quem não faz terapia, não tem acompanhamento psicológico, é um ótimo incentivo para tu começar a tua psicoeducação, a tu entender o que acontece no teu cérebro, nos teus pensamentos, e maneiras de melhorar mesmo. Acredito que se tu pegar e ler isso aqui, tu já vai ter uma boa noção e já vai conseguir mudar muita coisa na tua vida. Beijos!